o Spielberg, ele tá tentando modernizar, ele tá tentando trazer coisas novas. Que preguicinha do nosso titio Spielberg, né? Que coisa meio esquisita, assim. What did you steal? Secrets. E eu até comparo com o que você tem quando você assiste o David Lynch pela primeira vez, assim. Eu acho que mais Spielberg que isso, impossível, assim. É meio que o Spielberg do Velho Testamento mesmo, aquele gostinho de blockbuster, bem formato Indiana Jones, Jurassic Park, aquela coisa que é tudo que ele sabe fazer de melhor dentro de um filme, que vai de ação pra suspense, com uma pitadinha de terror, aquele terror que não assusta, mas que sempre tá lá, com comédia e tudo misturado. E tudo isso tá dentro do Dia D, o novo filme do Spielberg, só que mais atual. É brega, com certeza. Mas eu acho que hoje em dia o único diretor em atividade que pode ser brega é o Spielberg, que é meio que ele que criou toda essa breguice aí, todo esse formato de filme brega, foi ele que criou. Então meio que ele tá liberado pra fazer isso. Mas ainda assim corresponde para o que as produções de hoje em dia pedem. Corresponde para o que o cinema de hoje em dia vê como um formato que pode fazer sucesso. E principalmente mostra como o Spielberg ele está atento para as coisas que acontecem hoje em dia. Principalmente quando ele coloca um filme em 2026 falando sobre a importância da informação. E não só sobre a informação em si, mas como é importante ter o controle dessa informação. Vendo muito pelos personagens, você tem uma mulher do tempo, âncora de um jornal, e um cara que o trabalho dele é guardar informações do governo. O Spielberg ele tá tentando modernizar, ele tá tentando trazer coisas novas, mas sempre no mesmo estilo do que ele fazia nos anos 70 e nos anos 80. E aí não só por parte dele, mas por parte de todas as pessoas que trabalham com ele, mas com esse gostinho, com essa tentativa de trazer algo novo, trazer pessoas novas também para trabalhar com ele. E aí eu não vou falar de todas as áreas da produção, mas eu vou exemplificar pelos atores. Não vou falar sobre Emily Blunt, porque aí é chover no molhado pelo que ela faz. Ela sempre consegue voltar a estar num filme de grande destaque, não importa se é trabalhando com diretores menores, com diretores maiores, com franquias gigantescas como Diabo Veste Prada, ou como Spielberg, ou com Nolan, não importa, ela sempre está em voga. Porque o que eu queria trazer é uma das coisas que eu mais gosto de ver em atores, que eu mais gosto de ver em profissionais em modo geral, que é como o Colman Domingo e o Josh O'Connor estão nessa corrida de filmes que eles vão de filmes pequenos no sentido de tamanho de produção, de tamanho de exibição, de marketing em cima deles, até chegar em filmes medianos e um ano depois estar num filme de grande exposição, como é os filmes do Spielberg. E eles já são famosos, óbvio, né? O Josh O'Connor com Challengers, que é um filme maravilhoso, e o Colman Domingo com Euforia, que é um filme e uma série de grande exposição, mas que eles continuam indo e vindo. Olhando pelo lado do Colman Domingo, cara, você vê ele trabalhando em Sing Sing, por exemplo. Sing Sing é um filme pequeno, é um filme que é difícil de produzir, é um filme que é difícil de se contar esse tipo de história, né? Homens dentro de uma prisão e trabalhar muito bem esses homens. E tanto que se não fosse o Colman Domingo, o filme não seria nem metade do que é. Ele não teria a repercussão que teve, teria chegado em premiações, em Globo de Ouro, em Oscar. E olhando pro Josh O'Connor, como ele sai de Challengers, que é um filme de grande exposição, de boa produção, para um filme como Mastermind, como um filme que é pequeno, que é simples, entre aspas, e também trabalhando em La Chimera, porque se não fosse o Josh O'Connor, La Chimera não seria nem metade do que é também, do mesmo sentido que eu falei do Colman Domingo, mesmo que La Chimera é um filme que é maravilhoso. Na verdade, eu tava escrevendo essa parte e eu percebi, né, quando eu fui escrever sobre La Chimera me faz vivenciar coisas que há muito tempo eu não via e numa qualidade que com certeza nos últimos anos eu não vi. E eu até comparo com o que você tem quando você assiste o David Lynch pela primeira vez, assim. Não tô equiparando a genialidade do Lynch, nem o que os filmes dele porque realmente não são filmes diferentes. A forma com que La Chimera faz você sentir algo novo, faz você sentir coisas, é muito parecido com o que Mulholland Rouge Drive faz, por exemplo. E eles mereciam chegar num filme do tamanho de um filme de Spielberg. Se você pode olhar pelos próprios filmes famosos deles, gente, Euforia não seria muita coisa se não fosse o peso que o Colman Domingo traz
traz para o personagem da Zendaya. E o Como Domingo também se colocando como uma pessoa pública, uma pessoa tem muitas câmeras na frente dele, ele mesmo fala, eu concordo plenamente, é o cara mais bonito do bairro, é o cara mais estiloso do bairro. E o Josh O'Connor daquele jeitão dele também, que não foge das câmeras, mas que sempre tá meio esquisitão, se vestindo meio como um nerdão, assim, mas que é muito legal, que todo mundo adora ele, e principalmente pelas coisas que ele fala, pelas coisas que ele acredita, pelas coisas com que ele se envolve a fazer. Mas voltando pro filme do Spielberg, Dia D, tirando essas coisas, né, esse gostinho bom que o Spielberg traz, aquela coisa de filme de família, aquela coisa de ir ao cinema e assistir junto com todo mundo. Que preguicinha do nosso titio Spielberg, né? Que coisa meio esquisita, assim. Dá pra ver claramente que ele tá de saco cheio de fazer filme desse tipo. Ou pelo menos deixou transparecer que tá de saco cheio. Claramente ele mostrou essa ideia pros produtores, os produtores viraram e falaram assim, cara, vai lá, faz, você é o Spielberg, você faz o que ele quiser. Mas ele chegou ali mais pra metade final do filme que ele falou assim, gente, eu já falei tanto disso na minha vida. Já tem tanto filme que segue essa mesma linha. Vai aí, faz aí as coisas que tem que fazer e vamos terminar. Porque reutiliza muitas coisas que ele fez em Contato Imediato do Terceiro Grau. Ele tenta colocar coisas que estão em ET, mas que não chega nessa mesma força para ser um filme sucesso de bilheteria e ter a profundidade, ter aquele sentimento bom que tem ET, mas também não tem a criatividade e a inventividade que o Contato Imediato tem. Então fica nesse meio termo, nessa área cinzenta, que fica chato. E mais pro finalzinho do filme, tenta usar aquelas trilhas sonoras lindas e maravilhosas dos filmes do Spielberg, que traz grandiosidade, ao mesmo tempo que traz aquele suspense, mas que não tem nem mais graça, não tem nem mais vontade de continuar, que não faz diferença nenhuma, porque ninguém mais aguenta o filme. Os próprios personagens cansaram do que está rolando ali. O finalzinho do filme, bem assim, as últimas cenas, os personagens, eles meio que até saem de cena, assim, para não aparecerem, para não mostrar o que tá acontecendo. Tem uma cena que o personagem que foi tratado como vilão, mas ele senta na cadeira, no momento maior do filme, ele senta na cadeira e fica observando. Isso eu acho que foi meio que o Spielberg mostrando pra galera que já tá de saco cheio, que nem ele mais vai trabalhar direito no filme. E isso segue pra gente também, porque a gente já tá de saco cheio daquela história repetitiva, aquelas cenas que entram e saem e que não dizem nada, que não tem nada envolvendo nada. Mas assim, o filme é uma boa experiência a partir do momento que você desliga o cérebro. A partir do momento que você só tá entregue àquela monte de cena entrando no seu cérebro, dá pra assistir legal os últimos 40, 30 minutos. A minha experiência foi muito legal a partir do momento que eu entendi que não ia ter mais nada ali, que o que tinha de bom já foi. Eu simplesmente encostei na cadeira e desliguei o cérebro e fiquei viajando e assistindo aquele monte de conteúdo. Aquela coisa grande acontecendo, tanta coisa acontecendo assim, mas de qualquer jeito, o que importa, acho que é ter esses grandes diretores de volta, ter essas pessoas importantes voltando a fazer filme. É muito legal você ver uma sessão lotada com muita gente. É até engraçado porque na sessão onde eu fui, uma tela boa pra caramba, o som bom pra caramba, tinha uma pessoa do meu lado, assim, uma mulher devia ter uns 40, 50 anos, que ela virou assim pra mim, eu olhei pra ela, assim, passou uns 5 minutos, eu olhei pra ela de novo, ela já tava meio que entregue, assim, meio que desistindo do filme, e a partir desse momento, passou mais uns 10 minutos, eu simplesmente vejo ela saindo, assim, na escada final. Aconteceu algumas coisas parecidas, mas ao mesmo tempo aconteceu gente discutindo sobre o filme no meio da hora, que ele conversa baixinho, ainda mais pensando que a gente tá em junho ainda, assim, sabe? A gente teve muitos filmes bons já esse ano, a gente teve diretores surgindo, diretores se consolidando, esses diretores consolidados já voltando, e nesse caminho de filmes de grande produção, filmes de pequena produção também, que estão vindo de montes, assim, em 6 meses a gente já teve tanta coisa boa no cinema. Muito obrigado a quem chegou até aqui, tamo junto, valeu.